Olhem, durante 20 anos eu tive o prazer de ministrar aulas de biologia na rede privada na educação básica aqui em Teresina. Depois eu dediquei mais 15 anos da minha vida ao ensino superior, tanto na condição de professor como na condição de gestor de instituições de ensino superior. Foi nesse período também que eu tive a oportunidade de fazer parte do banco de avaliadores do INEP, que é um órgão vinculado ao MEC, avaliando instituições de ensino superior. Também fiz parte do grupo que elaborava o ENAD e o ENEM, o chamado BNI, que é o Banco Nacional de Itens também do INEP. Depois tive a oportunidade de, na minha instituição, a Universidade Estadual do Piauí, atuar como pró-reitor durante 4 anos em 2 pastas, a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças. É com essa visão e com essa experiência da educação superior que eu quero fazer esse vídeo de hoje e explicar para vocês os ataques sucessivos que as universidades brasileiras vêm sofrendo no que diz respeito à sua autonomia. Antes disso, porém, como de praxe aqui no canal, eu queria pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para sempre que um vídeo novo for ao ar você ser notificado e poder nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois bem, eu fiz só questão de, no início desse vídeo, fazer um breve relato da minha vida profissional para que vocês pudessem ter a percepção de que o que eu vou falar nesse vídeo de hoje, eu tenho uma certa propriedade. Na verdade, o que eu queria falar para vocês é a respeito dos ataques sucessivos que as universidades brasileiras vêm sofrendo em relação à sua autonomia universitária. A autonomia essa que está garantida no texto constitucional. O artigo 207 da nossa Carta Magna, da nossa Constituição, estabelece que as universidades devem gozar de autonomia didático-científica, autonomia administrativa e financeira e inclusive patrimonial. Só que ao longo dos anos, tanto os governos federais como os governos estaduais, que são mantenedores de universidades estaduais, realizam sucessivos ataques a essa autonomia. Em especial, o atual governo, o governo de Jair Messias Bolsonaro, com o atual ministro da Educação, o Abraham Weintraub, tem feito ataques sucessivos e ataques muito sérios a essa autonomia. Em pouco mais de um ano à frente do Ministério da Educação, o Weintraub conseguiu sensibilizar o presidente da República a encaminhar 2 medidas provisórias que feriam de morte a autonomia universitária. A primeira medida provisória caducou após 120 dias e não ter sido votada no Congresso, mas logo na sequência eles mandaram uma outra medida provisória que, inclusive, essa semana o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, devolveu a medida ao Palácio do Planalto sob a alegação de que ela era inconstitucional. Mas sem dúvida alguma foi nessa última medida provisória que foi devolvida essa semana que o ataque se fez mais oportunista. Por quê? Sob a alegação de que nós estamos no momento de uma pandemia, o ministro da Educação e o presidente da República queriam aprovar por meio de uma medida provisória que o ministro da Educação pudesse nomear qualquer pessoa para ocupar o cargo de reitor sem que ocorresse consulta às instituições. Ou seja, tentaram recriar a figura do reitor biônico, o reitor por nomeação, e isso feriu de morte a autonomia das universidades. Felizmente, o Congresso Nacional, na pessoa do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, devolveu essa medida provisória, alegando a sua inconstitucionalidade. É claro que o Palácio do Planalto não vai se dar por vencido. Eles vão tentar alguma outra manobra para minar a autonomia das universidades brasileiras. Qualquer governo minimamente comprometido com o desenvolvimento do seu país e com a emancipação da sua população por meio de uma educação vai priorizar o ensino nesse país. Nós não vemos o ministro Weintraub assumir essa postura. Eu gostaria muito e acho que o Brasil merece um ministro da Educação que tirasse a bundinha da cadeira alcochoada no ar-condicionado do Ministério da Educação e visitasse as universidades nos estados, conversasse com a comunidade acadêmica das universidades, observando quais são as suas conquistas, quais são as suas fragilidades, que pudesse visitar os estados dialogando com os secretários de educação, observando também quais as carências que existem na educação brasileira, na educação básica brasileira.
Nós precisamos de um ministro da educação que seja efetivamente um educador. E aí, para arrematar esse vídeo, eu queria dizer para vocês que o tripé sobre o qual todas as universidades brasileiras e instituições de ensino superior se apoiam é o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. E a concepção de que o ensino, a pesquisa e a extensão precisam funcionar bem se dá a partir da autonomia que as universidades têm para realizar essas atividades. Essa autonomia passa necessariamente por uma autonomia que seja didático-científica, que seja administrativo-financeira e inclusive patrimonial. Querer colocar dentro das universidades reitores biônicos nomeados para implementar uma ideologia do atual governo fere de morte essa autonomia das universidades. A isso, as universidades jamais vão se curvar, porque as comunidades acadêmicas das mais variadas universidades do Brasil já adquiriram, já incorporaram esse sentimento da autonomia, esse sentimento da representatividade democrática dos seus gestores e não vão abrir mão dessa conquista em hipótese alguma. E é exatamente nos regimes obscurantistas, nos regimes totalitários, nos regimes ditatoriais que as universidades são aparelhadas e são objeto de doutrinação ideológica. Isso no Brasil nós não vamos deixar que aconteça e estaremos sempre vigilantes e sempre na luta para deixar as universidades gozarem do preceito do artigo 207, qual seja a sua autonomia de pensar didático-cientificamente e, inclusive, financeira, patrimonial e administrativamente. Forte abraço a todos e até a próxima.